Imagina, há tempos atrás, há anos atrás, os nossos pais foram criados pelos pais deles. E eles também não tiveram esse amor que a gente queria tanto que eles nos dessem. Então, como é que eles podem dar algo que eles não têm ou que não tiveram? Então a gente acaba sendo muito exigente, né? Tá com parceiro, a gente quer que o parceiro dê o tempo todo amor pra gente. Mas enquanto a gente não está em paz com os nossos pais, a gente nunca vai conseguir dar amor para ninguém, a gente só vai cobrar e isso vai se tornar um vício e, consequentemente, nós vamos nos tornar eternos insatisfeitos. Olá, meus seres de luz, namastê! Estou aqui de novo para trazer uma consciência para vocês bem interessante. E olha o dia, né? O dia tá meio fechado, as pessoas se recolheram, é um dia que tem possibilidade de chuva. E sabe o que esses dias requerem da gente? Recolhimento, um recolhimento íntimo, de olhar mesmo para dentro. É assim os invernos, né? Apesar da gente não estar no inverno aqui hoje, nós estamos em plena primavera, mas o tempo está fechado, tem possibilidade de chuva, então é um dia que fica um pouquinho mais frio. E o que faz de diferença na gente quando a gente está nessa época de pôr mais roupa? Eu só não estou com mais roupa hoje porque eu fiz atividade física, mas a maioria das pessoas, elas se recolhem, colocam uma roupinha de frio, porque olha, o vento está bem friozinho. E eu posso dizer para vocês que a melhor coisa a se fazer dentro desses momentos é o recolhimento íntimo. E eu vou trazer uma consciência com relação a isso, não só da importância da gente olhar para dentro, mas de melhorar os relacionamentos com os nossos pais. Normalmente as pessoas não têm ideia do quanto isso é importante. Elas sabem que elas precisam amar os seus pais, precisam perdoar, elas precisam se tornar mais próximas. E eu sei que muitas pessoas aí são ótimos filhos, fazem de tudo pelos seus pais, fazem de tudo que podem, né? Cuidam deles quando eles estão doentes. Raras exceções que colocam seus queridos pais aos cuidados de outras pessoas, de profissionais ou algum lugar. Mas uma boa parte das pessoas que amam muito seus pais, eles se dedicam mesmo no dia a dia. Eu tenho pessoas que abrem mão mesmo da própria vida para se dedicar ao pai ou à mãe. E eu tiro meu chapéu para essas pessoas. Mas a gente vê muitas vezes ali uma necessidade que a pessoa tem de se reconectar com seus pais. Porque às vezes, durante a vida de infância delas, elas tiveram momentos de serem, né, receberem uma repreensão, receberem ali às vezes até umas palmadinhas, e aquilo cria sempre na pessoa um momento não legal, um momento de emoção mais dolorida, porque é como se as pessoas tivessem a sensação, as crianças no caso, tivessem uma sensação de que elas não estão sendo amadas naquele momento. Então, não é que eu sou contra bater numa criança, que eu acho que isso realmente nós precisamos abolir, né, o bater, mas às vezes a gente precisa colocar limites para as crianças. Existem formas de a gente fazer isso. A gente também não pode ser nem 8 nem 80, né? Se abrir mão demais, sabe o que acontece? A criança se torna muito mole, ela acaba aqui fazendo o gato e sapato dos seus pais. Então, não é nem lá nem cá. Mas a ideia hoje não é falar de educação, mas falar assim das nossas relações com os nossos pais, porque isso reverbera muito na nossa vida. Talvez você já tenha escutado falar de constelação familiar, e eu não vou também falar assim, esmiuçar aqui o que é constelação familiar. Acredito que muitas pessoas que me seguem já têm essa consciência, mas de qualquer forma eu vou falar assim de uma forma macro, o que significa e o que isso reverbera nas nossas vidas. Existe uma sistêmica que se descobriu a partir dos índios, né? Um trabalho que eles faziam para fazer a posição de cada um dentro de uma família. Aí o Bert Helling tirou essa ideia ali daquela tribo que ele viveu durante muito tempo, acompanhando todos os movimentos que eles faziam de curas e tudo mais, e percebeu a importância que tinha de fazer isso também nas nossas sistêmicas familiares. Porque todos nós temos antepassados, nós temos nossos pais, tem o pai dos nossos pais, e se a gente não tem uma harmonia dentro disso,
isso prejudica a gente nas áreas profissionais, nossa área de dinheiro, nossa área de relacionamentos e tudo que a gente pensa em relacionar-se, porque tudo é relacionamento, até o nosso relacionamento com o dinheiro também é um relacionamento. Então, quando não está saudável, né, uma relação com os pais, a gente vê que isso vai refletir na nossa vida de alguma forma, seja ela no campo afetivo, amoroso, principalmente, né, isso acontece muito, as pessoas não amadurecem, elas acabam vivendo momentos assim de muito estresse, muitas brigas, em função delas não terem essa consciência da importância de melhorar o relacionamento na base. Então existe hierarquias que a gente tem que respeitar, existe a lei de troca que a gente tem que respeitar, existe o pertencimento que a gente precisa respeitar, sempre olhando para todo mundo, pertencente ao nosso grupo. Se a gente excluir alguém do nosso grupo, isso pode gerar também um problema sério na nossa vida. Então, o que eu quero trazer para vocês é a consciência do relacionamento só com os pais, que mexe com a parte da hierarquia. E, normalmente, quando a gente absorve uns problemas, alguns problemas dos nossos pais, ou se intromete, querendo controlar, né, os pais, isso gera um problema, um impacto muito grande em nossas vidas, porque a gente toma o lugar dos pais. A gente se torna grande e os pais pequenos. E isso muitas vezes reverbera na nossa vida, porque o peso que eu pego da minha mãe é maior do que eu. Então aquilo vai ficar muito pesado, eu vou ter um problema sério, posso ter problema até de saúde. Então a gente tem que tomar um cuidado enorme de não pegar os problemas que não são nossos. E isso não significa que eu tenho que ser alheio a isso. Eu posso abraçar meu pai, mas eu tenho que ser a filha simplesmente. Eu não posso falar que eu vou dar conta daquilo porque eu não dou. É muito maior que eu, porque meu pai é maior que eu. E eu sou uma criança. Criança que eu digo no sentido de filho, né? Eu vim depois dos meus pais, então eu não posso jamais pegar o problema deles. Senão isso se torna muito pesado para mim. Então, muitas vezes, quando os pais vão ficando mais velhos e os seus filhos vão cuidando deles, eles acham que eles são os responsáveis por eles. Em algumas atitudes, né, de algumas escolhas, com certeza, mas a gente não pode assumir o lugar da mãe ou do pai, porque isso é muito ruim para a gente. Então, esse é um grande problema que a gente vê na inversão de papéis, uma inversão de valores durante essa trajetória que a gente tem assim no finalzinho da vida dos pais. E tem que tomar um certo cuidado, porque isso pode nos prejudicar muito. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer disso é como está o relacionamento com seus pais. Mesmo que eles estejam já em outro plano de vida, normalmente, né, eles vão viver por um certo tempo e em algum momento eles vão para outra dimensão. E tá tudo bem. Nós também vamos, às vezes a gente pode ir antes deles, né? Então, ok, né? Se for assim, vai ser muito doloroso para eles, tenho certeza, porque é como se estivesse arrancando um pedaço deles. O filho é uma partezinha deles e eles vão sentir bastante se acontecer isso. Mas a ideia aqui também não é falar do luto, mas falar dos filhos. Qual o comportamento de nós como filhos? Porque até os que são pais hoje também são filhos. Eles vieram de algum pai e mãe. Um dos maiores reconhecimentos que eu tive dentro desse comportamento, dessa analogia sobre sistêmica, que me chocou bastante, porque quando eu soube disso, fez todo um sentido para mim, eu consegui ficar melhor perante a vida, e até na forma de olhar para meus pais, reconhecer que a importância deles na minha vida foi eles terem dado a vida para mim, mais do que me amar. Porque a gente acha que os pais têm a obrigação de nos amar, porque eles são nossos pais. E não é isso, na verdade isso não é a verdade. A verdade é que nós, como filhos, nós temos que amar os nossos pais como eles são e não exigir deles o que eles não podem dar. Eu sempre exigi da minha mãe que me desse o amor, porque em algum momento da minha vida eu tive uma desconexão dela, pelo fato de ter tomado uma grande surra. E eu era muito pequena, e aquilo para mim, por ter ouvido, né, uma pessoa que estava próxima, vendo ela bater além da conta e gritar, ela vai morrer. Aí aquilo ficou muito forte para mim.
Então eu demorei uma vida inteira para conseguir resolver isso dentro de mim, para conseguir tomar minha vida de novo e receber a força que vinha da minha mãe, para melhorar os meus relacionamentos, até comigo mesma. Então é importante a gente tomar essa consciência, porque independente de ser a mãe ou ser o pai, a gente precisa tomar eles, né, se reconectar de novo. Então aí vem o perdão, aí vem os exercícios que a gente faz sistêmicos, seja a partir de uma constelação, seja a partir de uma meditação, que a gente tem também meditações de tomada dos pais. E hoje a gente vê que tem aí também disponíveis, né, em vários canais, que as pessoas estão dando isso de graça por ver a importância da gente ter que fazer isso. Eu mesmo já fiz vários eventos gratuitos de meditação para trazer essa consciência para as pessoas e também fazer uma tomada de paz, além da cura da criança, que é outro assunto também que eu quero falar num outro vídeo, discorrer melhor sobre isso. Então a ideia aqui é que a gente tenha essa consciência de melhorar os relacionamentos com os pais, mas falar assim, Cris, meu pai já não está mais aqui nessa vida, o que eu tenho que fazer? Tem muito o que você fazer, independente dele estar aqui, porque tudo é uma questão de você fazer mentalmente. As pessoas não têm ideia de quanto isso pode mudar a vida delas, fazendo as coisas mentalmente. Então uma meditação guiada, ela é totalmente favorável para a gente fazer essa reconexão com os pais. Tem que ser uma boa guiança, tem que ser um bom momento seu, porque se você não está bem ainda resolvida dentro de você, essa parte, não adianta fazer esses exercícios que não vai funcionar. Tem gente que leva um certo tempo para, vamos digerir, né, todas essas informações, e aí com o tempo ela começa a ir aceitando e mudando isso. Então, seja pela falta que os pais fazem, ou seja pelo excesso que eles se tornam na nossa vida, porque tem os pais que são sufocantes, né, que acabam querendo controlar o filho ou filha o tempo todo, que também não é nada saudável, né, para a pessoa, porque ela se torna muito dependente. Independente disso, a gente tem que curar, né, essa relação para que a gente aceite os pais como eles são e a gente tome eles no sentido de perceber que você está do lado deles e o amor está fluindo. Como é que eu faço para o amor fluir com meu pai, com minha mãe, se eu tenho uma mágoa enorme? Então é muito exercício sistêmico que precisa ser feito para que a gente possa se sentir melhor, né, perante eles. Baixar todas as barreiras, porque a gente tem umas barreiras muito levantadas em função dos acontecimentos do passado. Por isso que eu falo sempre a importância da gente fazer paz com o passado. A terapia é excelente para isso, porque a gente vai fazendo vários exercícios que vai mudando, né, ressignificando a história do nosso passado e ajustando essa questão do relacionamento com os pais. Então é muito importante a gente colocar para fora, conversar sobre isso, coisas que aconteceram no passado, ou umas sensações que a gente tem, por exemplo, vamos supor que toda vez que eu cruzo com meu pai ou com minha mãe, ela vai falar alguma coisa comigo, vai dar uma ordem, eu já levanto aquela raiva, aquela ira. Perceba, se isso está acontecendo, significa que você tem uma mágoa grande aí e que precisa ser resolvida, porque a raiva normalmente ela vem como forma de defesa. Então, se essa raiva está levantando, não tem um relacionamento bom com um dos pais. Você tem que olhar para isso e resolver isso, e tá tudo bem. Ninguém vai ficar apontando o dedo para você, dizendo que você é errada, dizendo que você não sabe ter um bom relacionamento com as pessoas. Às vezes você até tem um bom relacionamento com as pessoas, principalmente as queridas, mas aí quando se trata dos pais, lá vem aquele monte de barreira, lá vem aquele monte de ponto de vista com seus pais. Então, descria todos os pontos de vista que você criou, né, os pontos de vista que você criou dos seus pais, para você viver uma nova história, para você ter a chance de, se ele estiver vivo ou ela estiver viva, de você poder abraçar de verdade, com o coração limpo e com uma sensação de, sabe, eu sou a filha, você é o meu pai ou minha mãe e eu amo você do jeito que você é, sem julgamentos. Porque imagina, há tempos atrás, há anos atrás, os nossos pais foram criados pelos pais deles e eles também não tiveram esse amor que a gente queria tanto que eles nos dessem. Então, como é que eles podem dar algo que eles não têm ou que não tiveram?
Então a gente acaba sendo muito exigente, né? Tá com parceiro, a gente quer que o parceiro dê o tempo todo amor pra gente. Mas enquanto a gente não tá em paz com os nossos pais, a gente nunca vai conseguir dar amor pra ninguém, a gente só vai cobrar e isso vai se tornar um vício. E consequentemente nós vamos nos tornar eternos insatisfeitos. E é isso uma das coisas que eu trago de consciência até pra mim, né? Por que a gente tá tão insatisfeito com algumas coisas da vida da gente? Vamos olhar se não tá faltando um pouquinho de amor próprio. Então, amor próprio também a gente trabalha, não só os pais, mas também a nos doar amor, né? O que eu faço pra mim? O que eu quero? O que eu posso fazer que vai me deixar feliz? Seja até na hora que eu olho no espelho, eu tenho que olhar e me aceitar, né? Eu então que estou ganhando minhas rugas, estou ganhando mais pezinho, não estou mais a mesma pessoa de quando eu era jovem, tá tudo bem, eu me aceito hoje. Se fosse um tempo atrás, eu ia olhar e eu ia ficar muito arrasada, porque eu ia falar assim, olha, cadê aquela jovem mais magra, cadê aquela jovem sem rugas, né? E toda disposta. Hoje a gente já está com baixa energia, já não tem a mesma energia de antes, a gente não tem a mesma disposição, mas tem uma sabedoria enorme, porque a vida traz isso pra gente, uma vivência, né? Então, a consciência hoje é o relacionamento com os pais. Melhora isso e vocês vão ver o quanto muda a vida da gente. Principalmente as pessoas que estão muito no vitimismo, as pessoas que estão muito dentro de um processo de não se aceitarem, não terem força para a vida e não serem realizadas na vida. Realizada que eu digo, fazer algo que realmente ela se sinta segura, né? Colocar a vocação dela ali em exercício, porque muitas pessoas às vezes até os seus 50 anos, 60 anos não descobriram ainda quais são a sua vocação e está trabalhando simplesmente pela necessidade de ganhar dinheiro, não está se realizando. Então aí tem alguma questão de relacionamento com o pai ou com a mãe, tá? Principalmente o do pai, que é o pai que a gente recebe a força para a realização, para a gente poder viver a vida de uma forma mais segura, de uma forma de força, com a força pessoal, né, com aquela estrutura da energia do masculino. Então isso é muito importante, fazer esse equilíbrio do masculino e feminino dentro de nós. E isso é tudo aqui, ó, só aqui. Na hora que você muda isso aqui, a vida muda. E eu posso dizer o quanto foi significante para mim. O dia que eu fiz uma constelação com a minha querida Lívia, até um beijo para ela, minha parceira de espaço holístico lá em São Paulo, na Vila Mascote. Todo mundo que já passou comigo presencial lá na Vila Mascote sabe, né, que o espaço é lindo e ela é querida. E eu passei com ela, ela me deu até de presente, fui sorteada. E eu fiquei muito feliz que eu pude constelar meu trabalho. E ali apareceu toda uma questão com o meu avô, né, que vinha na parte da minha mãe, mas chegava lá na parte do meu avô. Isso foi muito interessante. E as pessoas acham que isso é holístico, que não dá certo, mas olha o quanto isso muda a vida da gente, viu? Então tira seu preconceito, ou faz o seu jeito de colocar os seus pais maior que você tendo o seu papel de filho e doando amor para eles, independente deles estarem vivos ou não. Isso é a minha dica para você melhorar a sua vida profissional, melhorar a sua energia, melhorar seus relacionamentos, né? Principalmente com o dinheiro, que é uma dos desafios maiores da vida. Então é isso que eu trago para vocês, tá bom, meus amados seres de luz? Ó, agora é hashtag Seja Luz, Ser de Luz. Eu falei que eu vou divulgar nos meus vídeos agora, é minha nova hashtag lá no Instagram. E eu sei que lá também eu tô colocando os vídeos junto com o meu canal. Se você não é inscrito no YouTube, entra lá que tá tão bonitinho. Meu parceirinho, a minha equipe linda, tá fazendo um trabalho incrível lá de colocar as capinhas, de personalizar, então tá super bonitinho. Então corre lá se você não viu os outros vídeos, tem outros vídeos incríveis que eu estou colocando lá. Todos os temas são para o desenvolvimento pessoal. Então eu trago consciência, eu trago explicações sobre algumas situações pessoais que acontecem muito com as pessoas e também dou dicas, né? Então a dica hoje para você é: quebre seus preconceitos com relação às coisas que você viveu com seus pais e vá lá fazer as pazes para você tomar o seu lugar de filho e você conseguir ter uma vida plena, saudável, feliz. É assim que eu desejo para todo mundo, certo, ser de luz? Meus amados seres de luz, fiquem com Deus.
uma excelente vida, um excelente despertar para vocês de consciência. Muita paz no coração, muito amor e o que mais é possível. Beijos de luz. Até mais.